Hoje é nosso quinto dia da aula de eclesiologia e nós vamos trabalhar hoje as doutrinas distintivas dos batistas, né? Então, exatamente o que faz uma pessoa se tornar ou ser chamada de batista? Por que as pessoas recebem esse nome? Como é que os batistas se diferenciam de outras igrejas e denominações? Então, no nosso estudo de hoje, estaremos respondendo algumas destas perguntas. De onde vieram os batistas? Então, temos que começar tudo com a origem da igreja no Novo Testamento. Jesus diz em Mateus 16, 18, que ele edificaria a sua igreja. Então, está no futuro o verbo. E isso se tornou uma realidade no dia de Pentecostes. Jesus, ainda no livro de Atos, diz para os seus discípulos que eles não deveriam deixar Jerusalém antes que do alto fossem revestidos de poder. Então, durante 40 dias, depois da sua ressurreição, Jesus andou com os discípulos. Mas, depois de ser assunto aos céus, depois de 10 dias, completou-se o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E ali, com o evento da descida do Espírito Santo, que passou a batizar os crentes e habitar neles, então foi organizada oficialmente a igreja. O Espírito Santo batizou os crentes, tornando-os parte do corpo espiritual de Cristo, e, ao mesmo tempo, os crentes foram batizados nas águas e formaram a primeira igreja cristã. Muito bem, a igreja, sob a liderança dos apóstolos, ela desenvolveu a sua organização, sua doutrina, suas práticas. Milhares de pessoas foram salvas e agregadas à igreja de Jerusalém, até que ela se tornou uma grande multidão. Mas aconteceram perseguições, né? E os crentes, a partir de Atos, capítulo 8, 1 a 5, foram perseguidos e dispersos por toda a parte. E por onde foram, então, eles pregaram a palavra e iniciaram novas igrejas à semelhança da igreja de Jerusalém. Também, na virada do primeiro século, a maioria dos apóstolos já havia sido martirizado, e a igreja, então, passou a se preocupar em definir quais das escrituras que circulavam entre as igrejas eram reconhecidas como autoridade apostólica e, então, aptas para formarem um cânon do Novo Testamento, né? Depois de algum tempo, né, a igreja acabou assumindo alguns erros doutrinários, né? E também a igreja cuja era o centro do Império Romano, a igreja de Roma, o bispo de Roma passou a ganhar uma preeminência diante dos outros e a igreja foi se corrompendo através de doutrinas erradas, como, por exemplo, a regeneração através do batismo, o poder do clero, o aumento do poder do clero, né? A instituição da Igreja Romana, né? E tudo isso levou a Igreja a mergulhar num tempo de trevas e obscurantismo. O povo não tinha as escrituras sagradas em suas mãos, nas línguas modernas. A escritura estava em hebraico, grego e também em latim. Então, as pessoas só sabiam o que a igreja oficial, a igreja romana, ensinava. E começou-se, então, a desenvolver uma série de desvios espirituais.
até que, no tempo do século XVI, né, haviam poucos que mantinham a candeia da verdade acesa. Entre esses, Arnoldo de Brescia, Pedro Valdo, John Wycliffe, John Huss, e outros poucos eram vozes da verdade na Idade Média. Quase todos esses foram julgados, considerados como hereges, por não concordar com as doutrinas espúrias da então Igreja Católica Romana. Martinho Lutero, um sacerdote católico, se converteu pela leitura da Bíblia e passou, então, a querer reformar a Igreja Católica. Mas ele foi resistido e quase foi a julgamento e condenação, mas foi liberto, foi raptado pelos príncipes alemães, que impediram que ele fosse, então, preso e condenado como herege. Ele foi mantido incógnito num castelo, e lá nesse castelo ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão, ele desenvolveu as doutrinas da Reforma, que baseava-se na Escritura Sagrada, só a Escritura, só a fé, só a graça. Com ele apareceram outros reformadores, Calvino, Zwinglio, Knox, e eles acabaram rompendo completamente com a Igreja Romana, que não aceitava ser reformada em suas doutrinas espúrias. Nesse tempo em que a Bíblia estava sendo traduzida e impressa nas línguas modernas, surgiram grupos pequenos dissidentes da Igreja Romana, mas grupos que buscavam na Bíblia a única regra de fé e prática. Então, entre esses grupos, surgiram grupos que batizavam as pessoas após conversão, contrariando o ensino e a prática da Igreja Romana. Então, quando uma pessoa adulta ouvia o Evangelho e se convertia, ele era batizado. Mas como era batizado antes na Igreja Católica, eram chamados esses cristãos que rebatizavam os convertidos, foram apelidados jocosamente de anabatistas, ou aqueles que batizam novamente, né? Isso não significa que todos os anabatistas defendiam uma doutrina bíblica, mas muitos deles, que foram condenados como hereges, defendiam, sim, as mesmas doutrinas bíblicas que nós defendemos nos dias de hoje. E a prova disso é que consta na condenação desses mártires anabatistas as suas acusações. E as acusações revelam que eles criam na verdadeira doutrina do Novo Testamento em contraposição à doutrina da Igreja Católica Romana. Muito bem. Desses grupos de anabatistas, podemos dizer que não havia um líder geral sobre todos esses grupos, eram grupos independentes, grupos locais, que desenvolviam a sua própria obra de evangelização, de ensino bíblico, e foram tremendamente perseguidos pela Igreja Católica. Muitos dos seus líderes foram martirizados. Um dos seus líderes que se destaca é Menos Simons, cujos seguidores foram chamados de menonitas, né? E grupos esses que se desenvolveram mais na Alemanha. Também haviam outros grupos de anabatistas na Inglaterra, também foram perseguidos. Um grupo foi para a Holanda, sob a liderança de um pastor chamado John Smith, e lá, então, na Holanda, foram se organizando como igreja. Depois, esses grupos, parte desses irmãos, voltaram para a Inglaterra, organizaram novas igrejas,
foram novamente perseguidos e acabaram indo para o novo continente, a América, e ali chegaram juntamente com os peregrinos para colonizar a América do Norte. Ali na América do Norte, né, eles foram também perseguidos por igrejas reformadas, né, mas finalmente organizaram a primeira igreja batista na América. Foi organizada por Roger Williams em Providence, em Rhode Island, em 1639, porque eles haviam sido perseguidos pelos puritanos da Nova Inglaterra, que os haviam expulsados. O nome Batista, então, é um nome que derivou-se desse apelido jocoso, que era os anabatistas. Com o tempo, então, caiu o prefixo ana e ficou apenas a palavra, a designação batistas, tá? Então, os batistas defendiam, além do batismo após conversão, batismo por imersão, eles defendiam outras doutrinas bíblicas características, tá? Então, uma igreja batista é um grupo de crentes que considera a Bíblia como sua única fonte de autoridade e Jesus Cristo como seu único cabeça. Os batistas têm uma história muito importante na evangelização através dos séculos. John Bunyan foi um dos primeiros batistas a escrever. Ele escreveu o livro Peregrino, que durante muitos séculos foi o segundo livro mais lido depois da Bíblia. O primeiro livro mais lido depois da Bíblia, né? Também tivemos William Carey, que foi o pai das missões modernas. John Hughes, o fundador da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, uma associação missionária. Adoniram Judson, o primeiro missionário americano no estrangeiro. Carlos Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Alexandre Maclaren, o grande expositor da Bíblia. Samuel Smith, que escreveu o livro O Hino América. Além disso, o evangelista Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores do século XX. Então, os batistas também tiveram uma influência importante sobre a Constituição dos Estados Unidos, para que essa Constituição desse plena liberdade religiosa às igrejas e que não fosse instaurada uma igreja oficial, que houvesse separação entre a igreja e o Estado. Tudo bem, quais são as características gerais que distinguem os batistas, tá? Então, os batistas creem que a Bíblia ensina o seguinte: a Bíblia é a única autoridade de fé e prática. A igreja local é autônoma e autogovernável. Sacerdócio para todos os crentes. Cremos nas duas ordenanças, o batismo dos crentes e a ceia do Senhor. Cremos na liberdade individual da alma, na membresia da igreja para os salvos. Cremos que há dois oficiais para a igreja, pastor e diácono. Também cremos a separação entre a igreja e o Estado. Então, a primeira coisa que vamos tratar aqui é da autoridade bíblica, né? Os batistas acreditam, então, que a sua confissão de fé, né, primária é a palavra de Deus, né? Não é como outras denominações que seguem as ideias do seu fundador, né, como o luteranismo segue Lutero, a Confissão de Augsburgo, os metodistas seguem John Wesley e a disciplina metodista, os presbiterianos seguem João Calvino e Knox, né, a Declaração de Fé de Westminster, a Igreja Reformada segue Zwingli, sua Declaração de Fé, a Igreja Luterana, também anglicana,
a anglicana segue também a sua doutrina oficial. Os batistas são diferentes. A princípio, não havia nenhuma declaração de fé, apenas a Bíblia Sagrada. Com o passar do tempo, né, a teologia bíblica ela foi sistematizada e passou a existir, então, uma confissão de fé que é característica dos batistas, né? E que é aceita por cada igreja local, toma a sua decisão de aceitar essa declaração de fé como a declaração de fé da igreja. Quais são as diferentes fontes de autoridade espiritual que as igrejas se baseiam? Muitas se baseiam na tradição, né? Então, temos entre esses a Igreja Católica, a Igreja Luterana, e outras igrejas até reformadas que ainda mantêm tradições como o batismo infantil, o batismo por aspersão, né? Alguns rituais, né? E também uma ligação entre a igreja e o governo civil. Tá? A razão, algumas igrejas, principalmente as igrejas liberais, tá? Eles creem que a Bíblia não é uma autoridade completa e que a ciência, a pesquisa e a razão podem completar aquilo que falta de autoridade nas Escrituras. E a outra fonte de autoridade seriam as próprias Escrituras, nas quais os batistas se baseiam como única fonte de autoridade espiritual. Né? Então, a Bíblia ela ensina que ela é sobrenaturalmente inspirada, ela declara estar livre de erros, ser a fonte da salvação, ser suficiente para toda a fé e prática, declara ser o padrão de Deus para a conduta da igreja local. Cremos também na autonomia da igreja local, que é a igreja soberana em si mesma, e não pode ser controlada por nenhuma junta, sistema hierárquico ou outra igreja. Né? O que constitui uma igreja batista? Uma boa definição, uma definição característica desta questão seria aqui a igreja batista é uma igreja local neotestamentária, um grupo de crentes batizados por imersão depois de uma confissão de fé em Jesus Cristo, digna de crédito, com 2 oficiais, pastor e diácono, soberana na sua política e reunida para trabalhar, adorar e obedecer às ordenanças e para a proclamação mundial do Evangelho. Tá? A igreja pode ser encontrada nos dias de hoje com 4 formas de governo eclesiástico. O papal, a igreja romana, a episcopal, né? A igreja metodista, a igreja anglicana, que é também chamada de episcopal, e outras que têm como autoridade os bispos. O sistema presbiterial ou presbiteriano, né? Esse sistema de governo pode ser chamado de um tipo representativo de governo, onde os presbíteros são escolhidos para governar a denominação, além das igrejas propriamente ditas. E o sistema congregacional, né, onde a igreja local é a autoridade final e a assembleia da igreja que toma as suas decisões. Né? E a igreja, nesse caso, só reconhece Jesus Cristo como único cabeça da igreja, né? E que as Escrituras, cremos nós, ensinam esse tipo de governo. Tá? Muito bem, neste governo congregacional, né, a igreja tem autoridade final para resolver desavenças entre irmãos ou até mesmo com outras igrejas. A igreja tem autoridade para eleger os seus oficiais, pastor e diácono. A igreja tem autoridade para enviar missionários, para promover a disciplina dos seus membros. Um outro princípio fundamental dos batistas é o sacerdócio de todos os crentes.
significa que todos os crentes estão habilitados para ter livre acesso a Deus. Não precisamos de nenhum intermediário, a não ser o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Então, cada crente é seu próprio sacerdote. Tem acesso a Deus através da oração, tem livre acesso e comunhão com o Senhor, né? E através da oração, o cristão conquista a paz pessoal, ele está fortalecido para o serviço cristão e também está preparado para ser uma vida que dá testemunho do poder e da glória de Deus. Existem alguns impedimentos para que o sacerdócio do crente seja um sucesso, né, na questão da oração. Os impedimentos da oração são pecado, avareza, atitudes erradas, negligência, lares infelizes, relacionamento conjugal de forma contrária à palavra de Deus, e também dúvidas e falta de fé na oração. Os batistas ainda creem na liberdade individual da alma, ou seja, que cada pessoa tem o direito de interpretar as Escrituras, né, de defender, professar e adorar segundo aquilo que crê que a Bíblia ensina. Isso não significa que a Bíblia deve ser interpretada ao bel prazer de cada pessoa, mas que, juntos, como Igreja de Cristo, devemos estudar as Escrituras e chegar a um consenso, a um ponto comum e a aceitação das doutrinas bíblicas como única regra de fé e prática. As pessoas têm a sua liberdade individual, né, e podem decidir aceitar ou não determinados ensinos. Os batistas são como os crentes bereanos que conferem todas as coisas que ouvem com as Escrituras Sagradas para saber se as coisas de fato são assim. Então, não somos obrigados a aceitar a imposição de doutrina de nenhuma autoridade superior. A igreja local é apta para decidir e aceitar as suas próprias doutrinas, e os crentes também têm essa liberdade para aceitar ou não a doutrina da sua igreja, tá? O homem faz escolhas como indivíduo. Então, o ser humano é responsável por suas escolhas, ele tem livre-arbítrio e ele pode decidir, então, o que vai fazer a respeito dos assuntos espirituais, né? As pessoas devem tomar decisões pessoais e não apenas participar de uma coletividade que decide por elas, tá? Então, a Bíblia diz que o homem é ensinado como indivíduo, é tratado como indivíduo e é julgado também como indivíduo. Cada um terá que prestar conta de si mesmo a Deus, tá? A Igreja Batista também é uma igreja constituída de pessoas salvas, como a Igreja de Atos, capítulo 2, né? A palavra igreja foi usada mais de 100 vezes na Bíblia. O seu significado literal é os chamados para fora, né? A palavra eclesia foi usada em referência à congregação de Israel, quando estava no deserto. Também, no grego clássico, significava uma assembleia, que normalmente tomava as decisões a respeito de uma cidade-estado, né? Então, a palavra eclesia, Jesus dizendo que ia criar a sua igreja, a sua eclesia, ela tem embutida esses significados de uma assembleia, um grupo de pessoas que foram chamados para fora, a fazer parte de um grupo específico, que toma as decisões a respeito do grupo grupo maior ao qual participa. Então, era uma assembleia que tomava suas próprias decisões. No caso da igreja, é a assembleia de pessoas que foram
salvas através da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também que a igreja neotestamentária, ela tinha o seu rol de membros, a princípio em Atos 1, 120 pessoas, depois em Atos 2, 3.000 foram batizados e agregados à igreja, e ainda no final de Atos 2, diz que a cada dia se agregavam aqueles que ainda iam sendo salvos. Então, nós vemos que as pessoas eram agregadas à igreja quando eram salvas e batizadas, dando seu testemunho de fé. Elas não voltavam para o mundo, mas eram acrescentadas à igreja e daí para frente dela faziam parte como um corpo local, uma igreja local que estava glorificando e servindo a Deus. Temos várias passagens que indicam atividades em conjuntos da igreja, ajuda mútua, reuniões, eleição de oficiais, oração em grupo, envio de missionários, decisões doutrinárias, disciplina, contribuição, apoio missionário, ceia do Senhor, sustento dos pastores, cuidado para com os outros, etc. Outra doutrina característica da igreja é a separação entre a igreja e o Estado. A Bíblia ensina que Deus criou o governo civil. Na verdade, há 3 instituições que Deus estabeleceu, né? O governo civil, o lar e a igreja. Tá? Em relação ao governo civil, o cristão deve apoiar, submeter-se, respeitar o governo civil, orar por ele, né? Agora, existe em contrapartida a responsabilidade do governo civil para com a igreja. Tá? Então, a maioria dos governos ocidentais reconhece a separação entre o Estado e a igreja, né? As leis desses países reconhecem que não há uma denominação ou religião oficial e que gozará de preeminência sobre as outras, né? Então, a expressa função do governo é manter a liberdade religiosa sem o menor favoritismo, né? O governo não deve oficializar a doutrina e nem certificar os líderes eclesiásticos, e muito menos interferir na vida das igrejas, né? A única exceção seria em caso de violação clara das leis do país. Então, é dever da igreja honrar as autoridades constituídas, motivar os fiéis a serem bons cidadãos e bons cristãos. Os batistas, historicamente, se encontraram na vanguarda daqueles que defenderam a separação entre a igreja e o Estado. Pela influência dos batistas, George Washington e os líderes da nascente nação dos Estados Unidos da América adotaram o princípio de liberdade religiosa, né? E a separação entre a igreja e o Estado. Então, como cristãos nascidos de novo, nós devemos dar graças a Deus também, porque em nosso país, o Brasil, nós temos muitos privilégios, oportunidades e liberdades para exercer a nossa fé em Cristo Jesus e pregar o seu Evangelho. Oremos para que o nosso país continue assim e que a igreja possa ter uma influência relevante sobre o mundo, buscando a salvação de todos os que ouvirem a palavra do Senhor. Que sejamos nós participantes dessa obra maravilhosa. Amém. Deus nos abençoe.